Pois bem, turma, dando continuidade ao nosso assunto de hoje, o nosso segundo conteúdo é de matemática. O assunto vai dar continuidade àquilo que a gente já viu ontem, falando sobre as situações de multiplicação. Sobre essas situações de multiplicação, vocês vão responder de acordo com as diferentes situações que a gente viu ontem, mas aí também a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação de um número natural por 10, 100 ou 1000. E aí vamos observar alguns exemplos. Como que a gente realiza essas multiplicações por números terminados em zero? A gente precisa fazer o cálculo usando aquela tabelinha, armando a continha? Não, crianças, essas contas de números multiplicados por 10, por 100, por 1000, dá para a gente calcular mentalmente. De que maneira, professora? Vamos observar aqui o nosso primeiro cálculo. 15 vezes 10. Aqui eu tenho uma multiplicação por 10. Como que a gente faz, criança? A gente repete um dos fatores que está sendo multiplicado, o 15, e conta quantos zeros tem no outro fator. O número 10, ele tem um zero, então a gente acrescenta um zero aqui. Então, 15 vezes 10 vai ser igual a 150. Outro exemplo agora de um número maior. 3.423 vezes 100. Novamente, a gente tem um fator sendo multiplicado por outro terminados em zero. Da mesma maneira, a gente repete o fator 3.423 e conta quantos zeros tem no outro fator. No caso aqui do número 100, a gente tem 2 zeros. Então, a gente acrescenta mais 2 zeros. Que número é esse? 342.300. Então, dessa maneira que a gente calcula os números terminados em zero. Outro exemplo, 231 vezes 10. Novamente, a gente repete o 231 e observa quantos zeros tem aqui nesse outro fator. O número 10 tem apenas um zero, então a gente acrescenta um zero. 231 vezes 10 vai ser igual a 2.310. Vejam como a gente não precisa fazer a conta, basta a gente prestar atenção como que é realizada essas multiplicações. 82 vezes 1000. Novamente, eu tenho um número sendo multiplicado por números terminados em zero. A gente repete o 82 e confere quantos zeros tem aqui no outro fator. 1000 temos 1, 2, 3 zeros. Então, a gente acrescenta os 3 zeros. 82 vezes 1000 vai ser igual a 82.000, certo? E assim que acontecem as multiplicações por 10, 100 ou 1000. Ainda com relação a essas multiplicações, vocês vão dar continuidade ao assunto na página 90, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas. Dentre essas medidas, vejam que aqui também são todos números terminados em zeros, e vocês vão precisar realizar esses cálculos. A gente tem primeiro as medidas de comprimento, 1 quilômetro, e 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Como é que a gente representa 1 quilômetro? 1 km, que é igual a 1000 metros. Como é que a gente faz os cálculos envolvendo essas medidas, professoras? Por exemplo, um problema. Maria percorreu 5 quilômetros. Quantos metros ela percorreu? Vejam, eu dei a unidade em quilômetro, mas a pergunta eu estou fazendo em metros. Então, é aí que a gente faz a transformação de quilômetro para metros. Se ela percorreu 5 quilômetros, a gente tem que fazer o cálculo 5 vezes 1000, que aí a gente vai encontrar a quantidade de metros que ela percorreu. Se Maria percorreu 5 quilômetros, quer dizer que ela percorreu 5.000 metros, certo? E aí é isso que vocês têm que prestar atenção na leitura dos problemas. Continuando aqui nas medidas de comprimento, a gente tem também um metro. Um metro corresponde a 100 centímetros. E aí a gente representa um M, que representa 1 metro, e 100 cm, que representa 100 centímetros. Nessas medidas de comprimento, a gente também tem 1 centímetro. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. A gente representa o centímetro 1 cm e 10 mm significa milímetros. Essas foram as medidas de comprimento. Agora, as medidas de capacidade, a gente tem o litro. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Como que a gente representa essas medidas? 1L, que significa 1 litro, representa 1 litro, e 1000 ml, que se representa 1000 mililitros. Agora, a gente tem as medidas de massa.
Nas medidas de massa, nós temos 1 tonelada. 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Como que a gente representa essa tonelada? 1T, que significa 1 tonelada, e 1.000 kg, que representa 1.000 quilogramas. Dentre essas medidas, nós também temos o quilograma. O quilograma, ele corresponde a 1.000 gramas. Como que a gente representa? 1 kg, que representa 1 quilograma, ou seja, como normalmente a gente chama 1 quilo. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. Esse G aqui está representando as gramas. E por último, nas medidas de massa, nós temos 1 grama. 1 grama corresponde a 1.000 miligramas. Como que a gente representa? 1G, que representa 1 grama, e 1.000 mg, que representa 1.000 miligramas. Essas são as nossas medidas, e essas medidas vocês vão precisar responder a atividade que está na página 90. Lembrando que tudo isso aqui que eu fui mostrando para vocês, vocês podem ir acompanhando lá no livro de matemática de vocês. Está até destacado, viu, crianças? Bons cálculos a todos!